minha saudação a todos os nossos queridos irmãos e irmãs, a todos que nos assistem neste dia, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe neste dia quando examinamos a sua santa e bendita palavra. Nós vamos meditar hoje no livro de Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20. Somente nesses versículos nós vamos meditar nas recomendações, nos ensinamentos, no que o cristão deve fazer sobre a vida do cristão. Vamos ler. A palavra assim nos diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos meus, o apóstolo aqui está falando àqueles que aceitaram a Jesus, aqueles que têm na pessoa de Cristo o seu Salvador. Fortalecei-vos no Senhor. A nossa força não está no nosso conhecimento humano, na nossa sabedoria humana. A nossa força não está no nosso poder financeiro. A nossa força não está na nossa aparência, mas está na nossa obediência ao Senhor Jesus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, do poder de Cristo. Sendo obedientes a Cristo, Cristo é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas para Deus ser por nós, temos que obedecê-lo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A armadura de Deus. Naquele tempo, as pessoas usavam uma armadura para proteger o seu corpo. Eram partes de metal que eram colocadas no corpo, na cabeça, o elmo, usavam escudos, espadas e colocavam partes de metal para revestir o seu corpo, para que impedisse de serem atingidos pelas flechas, pela espada do inimigo, pelo inimigo, enfim. Então aqui a palavra está fazendo uma comparação para nós nos revestirmos da armadura não física, não material, mas a armadura espiritual, a armadura de Deus. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nossa luta é contra o diabo e contra aqueles que ele levanta, que muitas vezes nós pensamos que são pessoas honestas, pessoas de bem, pessoas que conversam conosco, pessoas que às vezes estão ao nosso redor, que consideramos amigas, que conversamos, estamos sempre juntos, mas ali está talvez um príncipe das trevas, levantado ali pelo inimigo para levar o mal para a humanidade, para levar o mal, a perdição para as pessoas. Usa dessas pessoas para armar ciladas. Cilada é uma coisa que, se você não estiver preparado, não estiver atento, não estiver vigilante, você pode cair na cilada. E uma cilada é uma coisa que prende e às vezes até mata. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, olhar por nós. Não é viver a nossa vida como se fôssemos deste mundo. Nós sabemos que o inimigo está em derredor buscando a quem possa tragar, e o mundo está morto nas mãos do maligno. O mundo jaz nas mãos do maligno, mas nós temos vida em Cristo. Então nós temos que nos preparar, colocar esta armadura de Deus para vencer as astutas, as espertas ciladas de Satanás. E nós vemos aqui o que nós temos, contra quem nós temos que lutar? Contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Quais são esses lugares celestiais aqui que nós temos que lutar para permanecer, que sejam abençoados e não sejam vencidos e derrotados? Os lugares celestiais são as nossas vidas, a vida de cada um de nós, onde Deus habita. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Ou não sabeis que o Espírito Santo habita em vós, que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, diz a palavra. O Espírito Santo está em nós. Os lugares celestiais não é em Jerusalém, não é lá no templo. Ao contrário, lá a palavra em Apocalipse fala que lá não é um nome muito bonito, não.
lá é a grande prostituta, lá é comparado com a grande meretriz. Nós vemos então aqui o lugar celestial que a palavra se refere, é a nossa vida. Por isso que nós temos que vestir a armadura de Deus para proteger este lugar celestial, que é o nosso corpo, a nossa vida, onde habita o Espírito Santo. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Quando você vive a verdade, quando você fala a verdade, quando você permanece na verdade, você está protegido, o seu corpo está protegido, porque a verdade não deixa penetrar as setas malignas do inimigo. Protegidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então, quando você age com justiça, quando você age com lealdade, não fazendo acepção de pessoas, fazendo conforme o Senhor Jesus manda, nós estamos nos vestindo com a couraça da justiça. E a palavra fala que os santos devem vestir um vestido resplandecente. E isso será tema de uma nossa próxima mensagem, se Deus assim o permitir. E calçados os pés na pregação do Evangelho da paz. Você tem pregado o Evangelho da paz, não o Evangelho contencioso, não o Evangelho de julgamento. Se você não for da nossa igreja, você não vai ser salvo. A pessoa não está pregando Jesus, está pregando uma denominação. Este não é o Evangelho da paz. Você está descalço. Se você está descalço, irmã, se você não pregar o Evangelho da paz, aquela mensagem que traz paz com Deus, paz com as pessoas, não divisão, não contenda. Isso quem faz é o maligno, é o inimigo. Você tem sido ensinado de outra forma? Não é Jesus Cristo que está te ensinando, é o inimigo. Você está caindo em cilada, você está se desviando dos caminhos do Senhor. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé. Se você não tiver fé, tudo te atinge. Você não pode ver uma obra de feitiçaria? Meu Deus, me perdoa, me livra, Senhor, coloca os teus anjos ao meu redor. Você não pode passar na frente da casa de uma pessoa que você sabe que não gosta de você, na casa de uma pessoa que você sabe que usa de feitiçaria, que usa das coisas malignas, você já fica com medo, você fica temeroso, você não tem fé. Se Jesus habita em nós, se somos o templo do Espírito Santo, se nos entregamos a Jesus Cristo, nós não temos medo de nada. Contra Jacó não tem feitiçaria que atinja. Nós temos que ter ciência e certeza. Jesus é por nós, Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós não podemos ter medo das coisas do maligno, medo das trevas, se nós somos luz. Eu não tenho medo da escuridão, porque a escuridão não me atinge, porque eu vivo na luz e persevero na luz, e preciso ter fé e confiança no Senhor. Mas você não tem obedecido a Jesus, você tem julgado, você tem feito muitas coisas às escondidas, achando que porque o pastor não está vendo, ou porque o teu pastor está tolerando esta prostituição, este adultério, você está salvo. Não é assim não. O nosso sumo pastor é Jesus Cristo, é o dono da igreja. Muitos aqui estão representando, mas não estão representando corretamente, são pastores segundo o seu próprio ventre. Nós temos que falar verdadeiramente a palavra de Deus. Pecado é pecado, justiça é justiça, verdade é verdade. Nós não podemos mudar essas coisas. Então, tenha você fé. Para ter fé você precisa ter confiança, para ter confiança você precisa obedecer com um coração puro e sincero. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação, que protege a nossa cabeça. Nenhum pensamento maligno, nenhum pensamento ruim, nenhum pensamento errado, nenhum desejo maligno, nenhuma arquitetura de planos de pecado errados, nós vamos colocar aqui, porque nós temos o capacete da salvação. Eu sou salvo, Jesus é por nós, o Senhor Jesus habita em mim, a minha mente está voltada para o Senhor, eu não vou me deixar dominar por pensamento maligno algum, por pensamento errado nenhum, porque nós temos amor. O amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor não suspeita mal. E quantas pessoas suspeitam mal, até da sua esposa, do seu esposo, do seu pastor, do seu irmão? Ah, fez isso por causa daquilo, estão preparando alguma coisa contra mim. Se é assim, se realmente é assim, você não está no meio do povo de Deus, irmão. Saia desse lugar, vá para um lugar onde exista sinceridade e amor. E manuseando bem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
saber no que você está crendo para dizer para os outros: eu creio em Jesus, porque Jesus diz isto, isto e isto. Veja aqui nas Escrituras. Esteja preparado para toda boa obra e para mostrar para os outros a razão da tua fé. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, não na carne, no Espírito. Você está andando na rua, você está no seu trabalho, você lembra de alguma coisa, você está vendo alguma coisa, você intercede a Deus, você roga a Jesus, você pede em favor deste, em favor daquele, você vê uma pessoa passando por uma dificuldade, se você não puder ajudar, você pelo menos ore. Se você não puder fazer alguma coisa, entregue nas mãos do Senhor, mas esteja em contínua oração e vigiando. Vigiai e orai, porque nós temos que estar preparados para o combate. Nós somos chamados para uma guerra não carnal, uma guerra que não é física, mas uma guerra espiritual. E o nosso inimigo, o diabo, ele quer derrotar as pessoas, e as astutas ciladas que ele prepara têm levado muitas pessoas para a perdição. Ouvi pessoas dizendo que agora sim eu estou bem, estou salvo, porque agora eu estou naquela igreja seguindo aquele pastor. Caiu na cilada do diabo, porque aquela igreja, aquele pastor não morreu por ninguém, não salvou ninguém. Esta igreja e este pastor que essa pessoa diz precisa do sangue do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Se não aceitar Jesus, meu irmão, minha irmã, nós não teremos salvação. Se não vivermos as palavras de Jesus Cristo, nós não teremos salvação. Muitas pessoas têm ouvido estas mensagens, têm assistido esta programação. Alguns criticam, outros elogiam. Que Deus abençoe a todos. Que isto sirva de alguma forma para que você desperte para servir a Jesus. Eu não vou para a igreja desse pastor, vou para a igreja daquele. Não escolha pastor, escolha Jesus. Escolha servir Jesus, escolha obedecer Jesus. Onde você estiver, siga a tua fé, a tua convicção. Não faça porque a igreja manda, não faça porque o pastor disse, faça porque o Senhor Jesus te mandou fazer. É assim que nós temos que servir a Deus, é assim que nós temos fé, é assim que nós temos que viver, porque chegará o dia, irmãos, em que seremos perseguidos duramente, uma perseguição tal como nunca houve sobre a face da terra. Nós precisamos ter esta armadura de Deus na nossa vida, esta armadura espiritual para suportar todas as lutas e sermos vencedores em todas as tentações. E não é difícil vencer o pecado. Quem tem Jesus, a palavra diz, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Quando for preparado para você alguma oferenda maligna, que for oferecido para você fazer alguma coisa errada, resista, não faça, e o diabo fugirá de vós. É o que diz a palavra, é promessa do Senhor Jesus Cristo, e se nós confiarmos, o Senhor nos abençoa. Tenha confiança, o Senhor quer te abençoar hoje, o Senhor quer te abençoar sempre, o Senhor quer estar ao teu lado, estar na tua vida, te abençoando na sua vida espiritual, na tua vida material, porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O Senhor quer primeiramente te salvar para que você esteja com Ele eternamente. Ele te ama tanto que morreu em teu lugar, em meu lugar. E até o apóstolo Paulo diz assim, orar por todos os santos e por mim. Até o apóstolo Paulo pediu as orações da igreja, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. O apóstolo Paulo estava preso, perseguido quase que a vida toda sua, preso, aprisionado, perseguido, por causa da palavra de Deus, e não cessou de anunciar a Jesus. Que façamos também, que seja o exemplo nosso, servir a Jesus e fazer de tudo para agradá-lo e levar adiante o Evangelho, colocando-nos a nós mesmos como exemplo. Você que é cristão, você que é cristã, seja exemplo para os outros. E não julgue aqueles que não fazem igual a você, porque também pretendem e querem e desejam de coração servir a Jesus. Deixe Jesus julgar e ore por todos, e ore também por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, graças a Deus. Amém e amém.